Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um aprofundamento sobre as transformações do espaço geográfico e sociedade. Na aula de hoje, a gente já vai começar aí o nosso desenvolvimento 3. Mas antes disso, eu vou apresentar aqui o Cauê e a Giovana, que vão estar no Libras, e umas boas-vindas aí para eles e para todo mundo que está nos assistindo, o pessoal da produção também. Bem, pessoal, para começar a nossa aula de hoje, primeiro a gente vai dar uma olhadinha nas nossas habilidades do currículo. A nossa aula é Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade. Nós estamos no desenvolvimento 3. Eu sou o professor Kleber Araújo e vamos lá para as nossas habilidades rapidinho. A nossa primeira habilidade é investigar, analisar situações, problema e processos de natureza histórica, social, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E a nossa habilidade de formação geral básica é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc., explicitando suas ambiguidades. E nós temos também os nossos objetos de conhecimento, que são os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. E qual que é a nossa principal estratégia? É a sala de aula invertida, onde os estudantes, eles são os protagonistas. Eles é que pesquisam, buscam as informações e o professor ele fica ali só mediando a aula. Bem, vamos recapitular, volta aqui para mim rapidinho, isso. A gente vai, antes de iniciar a aula de hoje, a gente precisa lembrar que nas aulas anteriores, eu e a professora Janaína passamos uma pesquisa para vocês, onde vocês deveriam pesquisar 5 geógrafos, né? Então a gente passou lá no material para vocês, eu vou aqui com a minha colinha rapidinho, que é o Frederic Hexel, o Paul Vidal de la Blache, o Alexander von Humboldt, o Milton Santos e o Aziz Nassib Absaber. Se você precisa aí do nome desses pensadores, é só dar uma olhadinha lá no repositório do Centro de Mídias nas aulas anteriores. Basicamente, vocês iam se dividir em 5 grupos, cada grupo pesquisa a biografia e se aprofunda, no caso, nessa biografia de um dos autores aí que vocês escolheram, tá? Lembrando que o professor, em sala de aula, ele pode mudar aí os autores, ele tem a liberdade aí de se aprofundar utilizando aí outros meios, tudo bem? Então, na aula anterior, a gente vai fazer uma recapitulação rápida. Nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento científico, o que é ciência, como ela se desenvolve, e nós pegamos os dados da metodologia científica, do método científico, e utilizamos no pensamento de Frederic Hexel, que era um pensador alemão. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um esquema diferente. A gente vai aprender um pouquinho sobre mapa mental e a gente vai fazer um comparativo entre o pensamento do Hexel, do Frederic Hexel, e o pensamento de Paul Vidal de la Blache. Mas, antes disso, a gente volta rapidamente e vamos falar aí sobre o método científico, tá? Para quem não pegou a aula anterior, pode rever agora, neste momento. Vamos lá para os nossos slides. Método científico. Vou ler aqui rapidinho com vocês. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Quer um novo conhecimento, quer uma correção, evolução ou um aumento na área de incidências de conhecimentos anteriormente existentes. Na maioria das disciplinas científicas,
consiste em juntar evidências empíricas, verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiência ou pesquisa de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Agora volta para mim, de maneira simplificada, o que esse conteúdo ele está falando? Que o método científico basicamente é um conjunto de regras que você vai utilizar para você encontrar uma resposta para um problema, uma dúvida que você tem sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, eu tenho um problema para resolver e eu posso usar a ciência para me ajudar. Para isso, a gente precisa lembrar que essas regras científicas, elas se baseiam no uso da lógica. E o que é a lógica? É um pensamento racional ordenado. O que é isso? Basicamente, se eu estou falando com vocês nesse exato momento, o meu cérebro ele está fazendo conexões e ele está articulando as frases de maneira racional, para que elas façam sentido para quem está ouvindo. Então, quando a gente fala de método científico, basicamente, a gente está falando de regras que usam a lógica para a gente responder questões sobre a vida, o universo e tudo mais. Vamos agora para as regras do método científico. Vamos lá nos nossos slides. Método científico, quais são as principais etapas do método científico que nós vimos na aula anterior? Nós temos a observação. Nessa etapa, observamos o mundo ao nosso redor em busca de fenômenos ou acontecimentos. Você observa o mundo ao seu redor e você vai ver coisas acontecendo. Beleza, vamos para a nossa próxima etapa. Na segunda etapa, nós temos a problematização. Depois de observar o fenômeno ou acontecimento, o pesquisador começa a fazer questionamentos em busca de problemas que poderá resolver. Este é o momento dos questionamentos, no caso das perguntas. Então, voltando para mim rapidamente, no método científico, eu tenho um problema, né? Primeiro eu vou observar o mundo ao meu redor. Então, eu estou aqui no estúdio, eu observo o que está acontecendo ao meu redor. Eu saio do estúdio, vou para a rua, eu observo o que está acontecendo ao meu redor. Então, o mundo está cheio de fenômenos, de coisas acontecendo. Depois de observar o mundo ao meu redor, eu percebo que ele tem imperfeições. O mundo ele não é 100% perfeito. Então, ao observar o mundo, você vai ver um monte de problemas. E você pode tentar resolver alguns desses problemas. Então, que problemas você vai resolver? Agora a gente vai para a nossa próxima etapa do método científico, lá nos nossos slides. Vamos lá. Nós vamos para a parte agora da elaboração de teorias ou hipóteses. Nesse momento, deveremos pensar em soluções para o problema encontrado. Então, você escolheu um problema para resolver. Agora você vai teorizar, você vai pensar sobre ele. Que soluções eu posso ter para resolver o meu problema? Próxima etapa, que é a experimentação. Nesse momento, iniciamos a parte prática, onde experimentos e pesquisas são realizados para responder aos questionamentos levantados. Então, nesse momento da experimentação, é o momento que você vai gastar um bom tempo tentando provar que a sua teoria, que a sua hipótese, ela está correta. E você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer de forma coletiva, você pode juntar um grupo de pessoas para te ajudar. Você pode fazer de maneira solo, né? Você vai fazer uma pesquisa e uma experiência sozinho, você pode usar um laboratório, você pode usar livros, enfim. É um momento onde você vai ter que provar essas teorias que você criou, né, essas soluções que estão lá na sua cabeça, que agora vão para a parte prática, né, para você chegar no resultado. E por fim, nós vamos para o nosso último slide dessa partezinha aqui, que é a análise de resultados e conclusão. Na última etapa, vamos verificar se os dados obtidos nos experimentos respondem às questões das etapas anteriores. Então, voltando aqui para mim, quando a gente fala de análise de resultados,
a gente está falando aí do final da nossa etapa de pesquisa. Eu observei o mundo ao meu redor, eu encontrei problemas, eu teorizei, né? Eu pensei em soluções para os meus problemas e depois disso eu fui para a parte da experimentação para provar aí que o meu problema vai ter uma solução e depois eu vou para a minha etapa final, que é a análise de resultados e conclusão. Nesse momento você vai ter uma resposta para a sua dúvida. O que você vai fazer a partir daqui? Se o seu problema for solucionado, legal, só alegria. Se não for solucionado, você pode voltar a etapas anteriores para refazer a pesquisa, para ver onde você errou. Lembrando que quando a gente fala de ciência, a gente tem que lembrar que ao longo da história, muitas teorias e resultados científicos, eles foram questionados no futuro. Então, quando eu peguei o método científico na aula anterior e coloquei junto com o pensamento do Haxel, a gente viu que ele observou o mundo ao redor dele, ele tinha um problema para resolver, né? Que ele queria provar que populações de países mais quentes, por exemplo, elas seriam mais preguiçosas. Então ele quis dizer que o clima, né, de onde você está influencia em como você vai trabalhar, como você vai se socializar, se você vai ser inteligente, se você não vai ser, enfim. Essa é uma ideia e é o pensamento dele, tá? Ele fez várias pesquisas, ele usou o pensamento de Charles Darwin, que falava sobre a evolução das espécies, para justificar que algumas espécies de seres humanos, que é um pensamento lá do século XIX, né, que eles acreditavam que nós tínhamos várias espécies de seres humanos e algumas seriam inferiores às outras, tá? Eles chamavam de raças, né? Eles acreditavam que algumas raças eram inferiores às outras. Esse é um pensamento totalmente equivocado para os dias atuais. A gente sabe que nós somos uma única espécie, tá? E mesmo com as diferenças de cor, etnia, de onde você nasceu, enfim, nós somos uma única espécie. Mas no século XIX eles acreditavam que nós seríamos aí divididos em várias raças e que algumas seriam inferiores. E o Frederick Haxel usa as teorias do Charles Darwin para dizer aí que alguns seres humanos seriam inferiores aos outros, tá? Então a gente viu isso na aula anterior. Mas para agora a gente vai lá no nosso slide que nós vamos ver o pensamento de Paul Vidal de la Blache. Vamos ler um pouquinho o pensamento dele e depois a gente vai fazer uma batalha mental. Vamos lá. Paul Vidal de la Blache. Para la Blache, um Estado deve planejar a apropriação de espaço geográfico considerando e conhecendo todas as características naturais e humanas de seu território. Defendia que o homem pode interferir, modificar a natureza e vencer os obstáculos impostos pelas condições naturais em determinadas regiões, como, por exemplo, uma cordilheira de montanhas, um deserto, um solo pobre e etc. Então, basicamente, o Haxel ele vai dizer que os seres humanos eles são divididos em raças, né? E algumas raças são inferiores, principalmente por conta da região e do clima onde elas vivem, onde esses povos vivem. Quando a gente fala do Paul Vidal de la Blache, a gente vai ver que o pensamento é o contrário do Haxel. O que o Paul Vidal de la Blache vai dizer? Que os seres humanos, eles conseguem modificar o meio ambiente ao redor deles e, através dessas modificações e adaptações, os seres humanos conseguem prosperar. Então, é um pensamento que vai contra aí o pensamento do Frederick Haxel. Então, o Paul Vidal de la Blache fala exatamente o contrário. Mas, agora, a gente vai entender esse pensamento, os dois pensamentos, através de uma batalha mental. Vamos olhar aqui os nossos slides. Nós temos ali Frederick Haxel versus Paul Vidal de la Blache. Essa é uma batalha mental, não é uma batalha de porrada. Por isso, nós temos ali duas luvas de boxe com
dois cérebros desenhados dentro delas, porque a gente vai fazer uma batalha de pensamentos, uma batalha de pensadores. Frederick Hexel de um lado e Paul Vidal de la Blache do outro lado. Vamos ver quem é que vai vencer essa batalha. Será que tem algum vencedor em dois pensadores aí do século XIX divergindo nas suas ideias? Vamos dar uma olhada aqui, que a gente vai falar sobre mapa mental. Voltando aqui para mim rapidamente, a gente vai estruturar esses dois pensamentos, essa batalha de hoje, através de uma metodologia que é o mapa mental. Para quem não conhece o mapa mental, eu acho que provavelmente vocês já viram em sala de aula ou já fizeram algum deles, mas para quem não conhece, é uma forma resumida de você simplificar vários conteúdos que você já aprendeu. Então imagina que você leu vários textos e chegou lá no final do bimestre e você precisa fazer um resumão para uma prova. Você pode usar um mapa mental. Como é que você vai usar esse mapa mental? Você vai utilizá-lo através de diagramas. O que é isso? São esquemas gráficos, formas geométricas, textos curtos, palavras-chave. E você vai pegar essas palavrinhas-chave, esses textos curtos, essas formas geométricas, e você vai usar linhas ou traços para você fazer ligações. Parece meio complexo, mas quando a gente vê na prática, vocês vão perceber que é bem fácil e é bem legal de se trabalhar com o mapa mental. Para que ele serve? Para resumir todas as ideias que você já leu anteriormente e você não precisar rever todo o conteúdo. Então ele serve como um bom resumo para você conseguir explicar alguma coisa. A gente vai entender isso na prática agora. Vamos dar uma olhadinha rápida. Nós temos ali de um lado, no nosso slide, o Frederick Hexel e do outro lado, o Paul Vidal de la Blache. Os dois nasceram no século XIX. Vocês conseguem perceber que o Hexel, ele nasceu em 1884 e faleceu em 1904, e o Lablache, ele nasceu em 1885 e ele faleceu em 1918. Vamos ver agora qual que é o contexto histórico e geográfico da vida deles. Então vamos tentar entender aqui, olha só, por meio das nossas setinhas, qual que é o contexto histórico e geográfico dos nossos pensadores. Os dois nasceram num período do século XIX chamada Belle Époque, ou também chamada de Bela Época. Esse é um termo em francês, tá? É a Belle Époque, que vai significar Bela Época, e é um período que vai do ano de 1871 até o ano de 1914. Então, voltando aqui para mim rapidinho, quando a gente fala de Belle Époque, a gente está falando de um período do século XIX, onde nós temos o surgimento de várias invenções e também nós temos um período de paz. Então é um período onde nós temos paz, a Europa não está em guerra e nós temos também o desenvolvimento de novas tecnologias. Então nós temos novas tecnologias surgindo, um período de paz e também um grande desenvolvimento cultural. E que tecnologias surgiram nesse período e que transformaram o mundo que a gente conhece nos dias atuais? Vamos olhar aqui na tela. Nós temos aqui uma imagem de Paris no século XIX. Vocês conseguem perceber uma cidade altamente densa, né? A gente tem vários e vários prédios. Nós temos a Torre Eiffel lá no fundo e a gente está falando de um período de grandes transformações. Olhem essa imagem aqui e vocês vão perceber alguns detalhes. A gente tem a Torre Eiffel ali na parte de cima, né? E na parte de baixo nós temos várias pessoas, né? Bem na parte de baixo da Torre Eiffel. O que essa imagem ela representa? Bem, aqui nós temos uma imagem da Feira Mundial de Paris, que aconteceu em 1889. E o que essa feira trouxe de especial? Primeiro que foi a inauguração da Torre Eiffel. Então a Torre Eiffel foi inaugurada nessa Feira Mundial de Paris em 1889. E junto com a inauguração da feira, vocês conseguem perceber que como tem várias pessoas na parte de baixo dela, aquela parte de baixo da Torre Eiffel era a entrada da exposição.
Então você entraria para a Feira Mundial de Paris pela Torre Eiffel que estava sendo inaugurada. E o que você veria nessa feira cultural? Pode voltar aqui para mim? Nessa feira, além da Torre Eiffel, foram mostradas novas tecnologias e também novas culturas, não novas culturas, né, mas culturas existentes e que seriam novas para as pessoas que estariam vendo na feira. Então, nós temos uma divisão de duas etapas nessa feira. Uma parte é a parte tecnológica e a outra parte é a parte cultural. Na parte tecnológica foram mostradas várias invenções que estavam sendo criadas ali naquela época, principalmente relacionadas ao uso da eletricidade. E na parte cultural, eles fizeram uma feira de povos. Então, eles mostraram povos de várias regiões do planeta. Então, nós tínhamos povos africanos, povos da América, enfim. E o que isso tem de especial? Primeiro que para quem estava lá na Europa daquela época, você ia ver culturas diferentes e novas tecnologias. Então, seria algo muito legal e muito positivo. Porém, nós temos um aspecto extremamente negativo também dessa feira. Por quê? Os povos que foram mostrados na feira, eles foram, entre aspas, mostrados de maneira mais pejorativa. Por quê? Eles queriam mostrar que esses povos, que não eram os povos europeus, eles eram inferiores aos europeus. Então, quando eles queriam mostrar uma cultura, por exemplo, africana, eles trariam lá exemplos de cabanas, de casas, como é que esse pessoal vivia. Trouxeram também representantes desses povos para aparecerem na feira. Só que tudo isso era de maneira depreciativa, era para mostrar que eles eram inferiores. Então, algo que era para ser bonito, que era para ser uma feira, que era para mostrar os povos do mundo, né, a sua variedade, a sua cultura, acabou sendo uma feira para mostrar que esses povos seriam inferiores. Então, é algo bem racista, né, e que também tem aí um pouco aí de xenofobia. Então, é algo racista e xenofóbico, tá? Mas isso é um pensamento do século XIX. Para os dias atuais, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Mas naquela época, né, infelizmente as pessoas pensavam desse jeito. Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, eles estão vivendo nesse período de grandes tecnologias que estão surgindo. Vamos para alguma dessas tecnologias. Nós temos, por exemplo, o surgimento do telefone, que é dessa mesma época. Então aqui nós temos a imagem de um homem fazendo aí uma ligação, né? Nós temos um telefone antigo. Nós temos também o desenvolvimento do cinema. Então aqui nós temos um projetor de cinema, que também surgiu nessa época. Vamos avançar. Nós também temos a energia elétrica, a lâmpada elétrica que surge nesse período. E nós também temos o automóvel, que também lá no século XIX, no comecinho do século XIX, né, era chamado de carruagem sem cavalos. Então, realmente, né, de fato, parece uma carruagem, né? Então, os primeiros automóveis surgem também aí nesse período. Bem, voltando para mim aqui rapidamente, além do automóvel, do cinema, houve a popularização da bicicleta e essas tecnologias, todas elas foram extremamente importantes para transformar o mundo que a gente vive. E bem no finalzinho do século XIX surge também o avião. Então, se você vivesse nesse período, seria um período de intensas transformações. Vamos voltar para o nosso slide. Nós temos também a fase em que eles vivem, que é o neocolonialismo, que é o período onde os europeus eles exploravam o território africano em busca de riquezas e também o território asiático. Então, eles colonizaram esses territórios, exploraram e por isso que eles se mantinham tão ricos. Vamos agora para os pensamentos. Friedrich Hexel, ele pensava no determinismo geográfico, que é o que eu falei para vocês, quando os seres humanos eles são inferiores de acordo com o local onde eles vivem. Então, pessoas que viviam em países mais quentes seriam inferiores, seriam preguiçosas, porque o clima
deixaria elas assim. O Paul Vidal de la Blache já pensou o contrário, ele pensou numa geografia mais humana e nas relações do ser humano com o meio ambiente. Ele acreditava que o ser humano conseguiria modificar o ambiente e conseguiria prosperar. Então, para a gente fechar aqui, os dois têm uma oposição. Os dois pensam de maneira contrária. Então, vocês conseguiram perceber que quando a gente fala de mapa mental, a gente está falando de um grande resumo do conteúdo que vocês já sabem. E isso é bem legal. Então, a gente tem uma simplificação do conteúdo. Mas vamos dar uma olhada aqui rapidamente na nossa reflexão para a gente fechar esse conteúdo agorinha lá nos nossos slides. Hora da reflexão. Quando utilizamos um mapa mental, precisamos nos lembrar de que o conteúdo que ele apresenta já deve ter sido estudado e analisado previamente. Ele serve como um caminho que vai nos levando pelo conteúdo aprendido. Então, quando a gente faz um mapa mental, a gente precisa ter em mente que a gente já sabe o conteúdo. A gente vai fazer só um resumão sobre ele. Por isso que eu mostrei para vocês aí esse mapa mental de um conteúdo que eu já sei. Tudo bem? Vamos para a nossa última reflexão. Ao compararmos o pensamento de Paul Vidal de la Blache e Hexel, podemos nos perguntar: será que esses pensamentos podem ser aplicados nos dias atuais? E que reflexões podemos tirar do período da Bela Época? Então, voltando para mim rapidinho para a gente fechar, basicamente, quando a gente fala de mapa mental, a gente está falando de um esquema bem resumido de um conteúdo que você já sabe, tudo bem? E quando a gente fala do pensamento do Hexel e do Paul Vidal de la Blache, a gente precisa refletir. Será que essas ideias, elas podem ser adaptadas para os dias atuais? Se sim, como é que você pode fazer essa adaptação? Então, na nossa batalha mental, a nossa batalha de pensadores, a gente vai refletir. Quem estava com a razão? É o Frederic Hexel ou é o Paul Vidal de la Blache? Os dois pensadores viveram na mesma época e têm visões diferentes de mundo. Mas essas visões elas são do século XIX. Então, será que no século XXI tudo isso é válido? Reflitam com os seus amigos, reflitam com os professores, lembrando que vocês têm a liberdade para criar aí e para pesquisar da maneira que vocês acham melhor. Isso aqui é só um recorte, apenas um recorte simplificado de um conteúdo que vocês podem se aprofundar muito mais. Então, lembrando que vocês podem, vamos voltar aí para as nossas sugestões de pesquisa, vou passar aqui rapidinho. Vocês podem fazer a pesquisa da maneira que vocês acharam melhor. Na próxima aula, a gente vai ver um exemplo de uma pesquisa usando a metodologia do podcast, mas vocês podem criar músicas, podem fazer peças de teatro, pode gravar um vídeo, pode fazer um mapa mental. Então, a apresentação fica por conta de vocês, tudo bem? Bem, pessoal, na próxima aula, nós estaremos falando sobre o pensamento de Milton Santos, que é um pensador do século XX, tá? O Milton Santos, ele é um geógrafo, foi um geógrafo, Ele já faleceu, mas ele foi extremamente importante para o debate a respeito de desigualdade social, sobre globalização, enfim. A gente vai ver um pouco do pensamento dele na próxima aula em formato de podcast. Se você gostou da nossa aula, por favor, não deixe de avaliar. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.